Acelerar mudanças, mixar linguagens, deletar fronteiras, transformar realidades. Porque o futuro é hoje. É arte, ciência e tecnologia abrindo multipossibilidades. Oi Futuro, em todas as regiões do país, apoiando projetos que encontram você e milhões de brasileiros. A gente conecta, transforma e transcende. Oi, junto é bem melhor. Continuando aqui os painéis do Big Festival 2018, o maior festival de games independentes da América Latina. Lembrando que se vocês baixarem o aplicativo do Big Festival, vocês podem mandar perguntas. Basta escolher a palestra desejada, manda a pergunta que a gente lê no final aqui para os palestrantes. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como os grandes desenvolvedores de jogos mobile estão usando o retargeting para melhorar as estratégias de aquisição de novos usuários? Outra pergunta, será que os anunciantes de jogos mobile estão preparados para ter sucesso com as atuais estratégias de aquisição? Para falar um pouco sobre o tema, vou chamar ao palco aqui Marcos Imaizumi, da Uplift. Palmas para ele. Está vindo já, ele está se preparando. E o Gabriel Sturmer, da Cupcake. Eles vão conversar aqui com vocês. Lembrando que se vocês mandarem perguntas, a gente responde aqui, eles respondem no final. Eles estão só fazendo os últimos ajustes aqui. Está se preparando. Foi? Beleza. Bom painel, obrigado. Alô? Bom dia, boa tarde, na verdade, já a todos. Obrigado pela presença. Eu sei que está todo mundo meio ansioso para o Jogo do Brasil ainda, mas o assunto de hoje também é super importante e provavelmente vocês todos que estão aqui participando do Big estão envolvidos provavelmente já estão envolvidos ou estarão envolvidos com projetos de games. E o assunto de hoje ele é super importante. Na verdade, é um assunto muito antigo e ao mesmo tempo muito novo, porque ele vai ser sempre um problema para todo desenvolvedor de jogo ou de um aplicativo, né? Então, muito bem. Bom, o meu nome é Marcos, eu sou da Uplift. A Uplift é uma empresa global de marketing mobile. Então, de uma maneira geral, a gente oferece soluções de aquisição e retenção de usuários mobile, exclusivamente para aplicativos, no nosso caso. Tá? A Uplift é uma empresa, como eu falei, global, tem sede em Berlim, e a gente tem escritórios no mundo inteiro. E daqui do escritório do Brasil, a gente opera todos os clientes da América Latina. O assunto, então, é aquisição e, obviamente, na verdade, hoje com foco em retenção, né? Acho que todo mundo já ouviu falar bastante sobre aquisição, já pesquisou, já tentou experimentar diversas estratégias de conseguir promover um jogo e manter os usuários, na verdade, jogando, que acho que talvez seja o passo mais difícil. E lembrando que a aquisição, na verdade, não é uma fase, ele é um processo, né? E normalmente ele é dividido visivelmente em 3 partes. A primeira é, obviamente, o lançamento do seu aplicativo, quando você vai botar ele na App Store, vai começar a botar ele no mercado para que as pessoas conheçam. Você tem uma segunda fase, que é de crescimento e formação da sua base de jogadores ou de usuários, que é uma fase também super importante, que é onde você vai, na verdade, conseguir coletar todas as informações que você tem, que os seus usuários, na verdade, vão te fornecer. Você vai entender, de fato, como que os usuários se comportam dentro do seu jogo. E a terceira fase, e que, na verdade, essa é a fase que nunca termina, que é a fase de retenção. Ou seja, todas as formas que você tem para tentar manter o jogador o mais tempo possível dentro do seu jogo, engajado e, obviamente, consumindo. Independente da estratégia de monetização que você esteja usando, seja ads ou seja in-app purchase. Tá? Então, o tema, muita gente pode achar que é um tema específico para empresas que já têm um porte maior, que já têm uma maturidade maior e que estão fazendo investimento em marketing, ou seja,
usando mídia paga, comprando usuários e tudo mais, na verdade, assim, a base, todo o conceito se aplica a qualquer empresa, qualquer desenvolvedor, independente do tamanho, independente da fase de maturidade. Bom, só recapitulando um pouquinho o que seria uma estratégia boa de aquisição, né? Ou seja, o que você tem que fazer, qual que é a sua lição de casa. Em primeiro lugar, a sua página do aplicativo na App Store, ela tem que estar super otimizada. Ou seja, você tem que ter uma descrição clara do que o seu jogo oferece para o jogador. Você tem que ter screenshots, você tem que ter vídeos, você tem que usar keywords que vão facilitar os usuários a encontrar o seu jogo quando ele fizer uma busca no Google ou na própria Play Store. Ou seja, a landing page do seu jogo é, na verdade, o principal cartão de visita que você vai ter para o seu usuário, independente da mídia que você usa. Você vai usar social media para levar o usuário para a página do jogo. Você vai usar newsletter, você vai usar rádio, televisão, não importa. O ponto de entrada do seu usuário é na landing page da App Store. Então, você tem que garantir que ela esteja otimizada, que esteja, que contenha todas as informações que o usuário ali tem acesso e entenda exatamente o que você está oferecendo para ele. Óbvio, toda estratégia de aquisição, ela tem por trás, na verdade, metas que você tem que estabelecer e atingir. E a principal delas é, obviamente, o Lifetime Value. Lifetime Value, de uma maneira bem simplificada, é quanto de valor que um jogador, enquanto usuário do seu jogo, ele te traz. Então, você pode, de uma maneira mais simples, considerar a receita. Quanto que esse jogador te traz de receita enquanto ele está está jogando o seu jogo. Seja através de ads, seja através de compras no aplicativo. Eu recomendo muito que vocês se aperfeiçoem muito e tenham sempre em mente a questão do Lifetime Value. Porque ele vai ser a principal métrica que vai direcionar toda a sua estratégia de marketing, em relação a quanto que você pode gastar, em relação a enquanto você quer faturar, por exemplo. Enfim, ele meio que ele dá o norte do seu plano de negócio. Campanhas pagas, como eu falei, alguns de vocês talvez já estejam no momento em que você precisa de fato agora escalar o seu negócio, né? Uma coisa é você lançar, testar, já ter uma base, mesmo que seja totalmente orgânica, mas você já vai ter ideia de como que os seus usuários eles se comportam no seu jogo. Quantos por cento compram alguma coisa, quantos por cento usam de maneira profunda, sim, pessoas que usam todo dia, tem pessoas que usam uma vez por mês, uma vez por semana. Você entende, na verdade, as métricas que esses jogadores eles te fornecem. E a mídia paga, querendo ou não, ela é a principal ferramenta hoje para você conseguir escalar o seu negócio. Imagina que você conseguiu definir todas as suas métricas de monetização, então você já sabe, ou seja, quanto que um usuário médio te traz de dinheiro, você então, consequentemente, você já sabe, você já tem uma ideia de quanto que você pode gastar para adquirir um novo usuário, desde que você não consiga mais adquirir organicamente. Então, ou seja, a questão de Lifetime Value, para fazer cálculo de sua estratégia, cálculos para sua estratégia de aquisição paga. Esse é um ponto super crucial para todo desenvolvedor, principalmente aqueles que, por exemplo, hoje já estão fazendo pitching, estão procurando investidores e parceiros, porque na maioria das vezes os parceiros, publishers, investidores, eles vão ajudar você se você já tem um produto pronto, que já tem KPIs saudáveis, e ele vai, na verdade, ele te fornecer recursos e subsídios para justamente você poder escalar, ou seja, lançar o seu produto em outros países, aumentar a sua base e, consequentemente, aumentar lucro. E, obviamente, sempre está sempre medindo. Tudo que você faz de aquisição, toda a estratégia que você usa para aquisição, seja um e-mail, seja tentar fazer uma ação em social media, tenta usar influenciadores, o que seja, você tem que medir tudo que você faz e saber qual que é o resultado que cada açãozinha que você está fazendo
está te gerando. Tá? Então, gente, isso foi só um resumo o que seria um básico de aquisição, né? Quais são as premissas que você tem que ter na cabeça antes de começar a realmente investir em aquisição. E por que o tema é retargeting? De uma maneira geral, retargeting são as técnicas para você atingir usuários que você já tem ou já teve, né? E até para ilustrar um pouco, e até para a gente quebrar um pouco o gelo aqui, eu queria fazer uma enquetezinha e queria que vocês só me ajudassem respondendo. Vocês sabem quantos aplicativos vocês têm instalados no seu celular hoje, sem olhar para eles? Podem chutar, 5, 10, 50, 100, 200, 20, 120, 30, 10. Bom, outra pergunta. Quantos desses aplicativos você usa todo dia? Todo dia você usa? 3, 5, 15, 7, 4. Ok. E a última. Vocês já passaram pela situação de instalar um jogo, um aplicativo, e nem abrir ele depois, nem jogar? Quem já passou por isso, levanta a mão. Eu também. Era sempre, né, na verdade. Muito bem. Então, o foco aqui da apresentação é exatamente isso. É a questão de retenção. Então, até um tempo atrás, a gente deixava muito desconectado a questão de aquisição e retenção. Entendia que a aquisição era um step e a retenção era o segundo step. Sendo que, na verdade, é uma coisa só. É um processo constante de aquisição de usuários. Então, até vendo ali os números. Realmente, você tem mais ou menos, em média, uma pessoa tem 36 aplicativos instalados e usa, sei lá, 3 ou 4 no máximo todos os dias. O jogo de vocês, provavelmente, com certeza, está ali no meio dos 36, mas talvez não esteja entre os 3 ou 4 que a pessoa usa diariamente. 25% dos aplicativos baixados nem são abertos, nem são usados. Tá? E quase 25% já abandona, então, a aplicação, o jogo, logo após a instalação. O ponto é, a cada 30 dias, você perde, provavelmente, mais de 90% de todas as instalações que você conseguiu para o seu jogo, ou para a aplicação. Ou seja, a cada 30 dias, você perdeu já mais de 90%. Ou seja, não adianta nada mais você falar assim, tenho 1 milhão de instalações, tenho 500 mil instalações, tenho 3 milhões, sendo que, para você, para o negócio, o que importa são usuários ativos, né? Não são instalações. Então, o mindset tem que ser direcionado para usuários e não simplesmente instalações. Então, a aquisição é apenas uma das partes, né, ou seja, adquirir novos usuários, novas instalações é apenas uma parte da estratégia como um todo. A parte mais importante, eu diria, eu acho que é a de retenção aqui. Por quê? Porque é a partir desse momento que o seu negócio começa a virar negócio. Que você realmente começa a ter retorno do seu investimento que você fez em produção e qualquer coisa. Então, quanto mais tempo você consegue manter o jogador no seu jogo, em tese, o lifetime value dele aumenta com o tempo. Né? Imagina, então, por exemplo, um exemplo bem bobo. Se uma pessoa faz uma compra, um pacote de moedas do seu jogo por mês, ele tem um lifetime value de 1. Se você manter ele durante 6 meses e ele gasta um pacote por mês, então o lifetime value dele é 6. Então, o segredo é como manter o cara mais tempo possível.
E quando a gente fala assim, tudo bem, mas como é que daí eu vou usar esses números, como que eu vou usar a retenção para reengajar os meus, atingir os meus jogadores que eu perdi ou que estão parados, estão lá com o aplicativo instalado, mas que não abriram? Obviamente, você pode usar diversos canais de marketing para tentar reativar usuários perdidos. Você pode usar newsletter, você pode usar social media, você pode usar rádio, como eu falei, pode fazer qualquer coisa. Mas já é provado que quando a gente está falando em estratégias de marketing e que já quem está levando realmente a sério, está fazendo investimento, está pensando no negócio realmente em termos de escalar, a melhor plataforma seria justamente usar a plataforma mobile, ou seja, o seu celular. Você tem que fazer propagandas, você tem que tentar atingir o seu usuário dentro do celular. Por quê? Porque o celular hoje é a plataforma que você tem o usuário mais conectado por mais tempo por dia, né? São quase 2 horas de conexão online, ou seja, navegando na internet por dia. Entre aplicativos e mobile sites, quase 90% do tempo gasto é em aplicativos e não em páginas de mobile web. E as pessoas ficam quase 5 horas, então, mexendo no celular. Então, óbvio, se você fosse escolher uma mídia para tentar lançar uma campanha de aquisição ou de reativação, o mais sensato seria você usar, então, plataformas móveis, de preferência aplicativos, que é onde os usuários estão navegando mais tempo. Quais são as vantagens, então, de você tentar usar uma estratégia de reativação de usuários? Lembrando daqueles números. Todo mês você perde 90% da base que você acabou de instalar, né? Se você pensar em aquisição, você está lançando o seu aplicativo hoje. Você vai, vamos imaginar aqui nessa sala, pessoas que nunca viram o seu jogo. É muito fácil você encontrar pessoas que não jogaram o seu jogo, porque você está lançando agora, ok, é muito fácil eu atingir todo mundo. Com o passar do tempo, mais e mais e mais pessoas já tiveram contato com o seu jogo. Ou eles estão jogando ainda, ou eles simplesmente pararam de jogar. Então, se eu pegar e falar assim, olha, deixa eu procurar aqui quem não jogou, cada vez vai ficar mais difícil, eu vou gastar mais tempo, eu vou gastar mais recursos para encontrar totalmente novos usuários. Estou vendo novas pessoas que nunca ouviram falar de você. Então, uma das razões para se usar o retargeting é que justamente você consegue já impactar pessoas que já tiveram um primeiro contato com o seu jogo, com o seu produto. Você não vai precisar passar uma mensagem de, olha, eu sou o jogo tal, venha me conhecer, instale aqui e jogue, enfim. Você já corta esse processo de apresentação, de introdução do produto e já pode passar por uma mensagem mais direta. Por exemplo, você pode chegar e falar assim, olha, se você gostou do meu jogo e faz tempo que você não joga, vou te incentivar, toma aqui um cupom de 20% de desconto, ou toma aqui 10 vidas extras, ou faça alguma coisa. Provavelmente, a taxa de conversão de usuários que vão voltar para você, se você tem um produto bom, e a mensagem foi direcionada, pegou exatamente no momento que era isso que ele estava esperando, a conversão vai acontecer de uma maneira muito mais fácil do que quando você faz uma campanha para novos usuários. Ou seja, as pessoas, em maior proporção, vão começar a instalar o seu jogo, ou reinstalar, né, porque muitas desinstalaram, e outras vão voltar a usar a sua aplicação. Então, quando você for lá no seu dashboard de analytics, ver suas estatísticas, você vai ver que os usuários que voltaram para o seu jogo depois de ter usado uma vez, se você corrigiu todas as falhas que eram, de repente, a causa dele ter saído da primeira vez e tudo mais, provavelmente ele vai voltar muito mais engajado. Porque se ele se deu ao luxo de te dar uma segunda chance, é porque tem alguma coisa de especial que ele encontrou em você. Tá? Então, vale muito a pena, na verdade, então,
tentar atingir uma base que você já não é mais totalmente desconhecida e que é uma base gigantesca. É sempre a maior base que você tem, a base que está inativa. Algumas das vantagens de uma estratégia de retargeting em relação às estratégias de novas aquisições. Basicamente, é a quantidade de informação, de dados que você já tem desse usuário em relação à qualidade de informações que você tem de um usuário que você não conhece. Parece meio óbvio, mas é exatamente isso. Normalmente, quando você atinge usuários inativos ou que você já teve contato, provavelmente você sabe exatamente em que momento que ele parou. Se ele chegou a jogar pelo menos o tutorial e depois parou, ou se ele enroscou numa fase, tipo na 96 do Candy Crush e não passava de jeito nenhum. Enfim, você consegue determinar na base inativa vários grupos de usuários diferentes, com interesses diferentes naquele momento. E aí que é uma das vantagens do retargeting. Você consegue, então, agora, em vez de fazer uma campanha geral, meio que tentando chutar para todo lado, dizendo, olha, vem aqui e me conheça. Não, agora você pode já falar exatamente o que o usuário quer ouvir. Tá? Então, provavelmente as taxas de conversão vão ser muito, muito maiores do que de uma campanha de aquisição de novos usuários. Acho que fiz besteira. Aí. Outra coisa, então, que tem por trás do conceito de retargeting. Na verdade, você tem ferramentas, você tem tecnologias hoje à disposição que te possibilitam fazer exatamente isso que eu acabei de falar, que é ter comunicação dirigida para grupos específicos de usuários. Uma delas, por exemplo, é Deep Linking. Quem desenvolve aplicativo já ouviu falar de Deep Linking. Mas o Deep Link, basicamente, ele permite que você direcione os usuários para um conteúdo específico do seu aplicativo, sem necessariamente só ir para fazer o aplicativo abrir e parar na tela inicial. De repente, você pode pegar e direcionar o usuário já direto para uma página de promoção, de compras de moedas, ou para dar um presente para ele, por exemplo, um booster, ou já um pacote de vidas novas. Enfim, você pode fazer o que você quiser. Isso é muito importante na campanha de retargeting, porque é exatamente isso. Você está levando o usuário exatamente para onde você falou que você ia levar e está oferecendo exatamente aquilo que ele está esperando. Como eu falei, você pode, então, direcionar os usuários para conteúdos específicos do seu jogo, da sua aplicação. No caso, por exemplo, de e-commerce, é muito claro uma aplicação. Todo mundo aqui já deve ter usado o site de compra. Quantas vezes vocês entraram no site, fizeram a pesquisa, botaram o produto no carrinho, só que não fechou a venda? Ou porque não passou o cartão de crédito, ou porque, na verdade, simplesmente se foi fazer outra coisa e esqueceu. Então, a quantidade, por exemplo, de usuários que estão num status de ok, tenho um aplicativo, já tenho inclusive um produto no carrinho e que não fizeram a compra, deve ser gigantesca. Eu poderia, então, por exemplo, mandar uma mensagem, mostrar banners dizendo, olha, você que estava procurando o sapato preto no número 39, está aqui, termina de fazer a compra agora que você ganha 20% de desconto. Tá? Então, vocês imaginam o tipo de aplicação que vocês podem ter para gerar mais engajamento e retenção dos seus jogadores. Um outro conceito que aparece em tecnologias de retargeting é a questão da segmentação dinâmica. Todo mundo sabe aqui o que é segmentação. Óbvio, todo mundo já tentou, falou assim, olha, vou lançar o meu jogo aqui é de futebol. Vou procurar os melhores canais, os melhores grupos no Facebook, os melhores sites, influenciadores que falem de futebol, porque faz muito sentido você ter aquela segmentação. Em retargeting, a gente consegue fazer segmentação não somente de interesses, mas você faz também uma segmentação em cima de qual momento no funil de vendas que o usuário estava parado. Como no exemplo, então, por exemplo, do carrinho de compras, do sapato. Né? Você pode imaginar que num jogo, por exemplo, você pode ter usuários em diversos grupos, né? Em diversos status diferentes. 1, só instalou, nunca jogou. 2, instalou e completou o tutorial.
3, completou o tutorial e jogou até a 10ª fase. Enfim, você pode criar todos os grupos que você acha relevantes para você. E em cima disso, quando você roda uma campanha de retargeting, automaticamente a tecnologia vai identificando em que momento que um usuário está no seu jogo, e se ele, por exemplo, foi lá e passou da fase 96 do Candy Crush, ele já vai tirar o usuário daquele grupo, vai jogar num outro grupo de segmentação. E esse novo grupo de segmentação, com certeza, vai ter outro tipo de mensagem. Não vai ter mais, olha, toma aqui uma ajuda para você passar 96. Agora é a 97. Né? Então, você pode também então, direcionar a comunicação de acordo com o novo interesse. Isso tudo é feito automaticamente. Você não precisa mais controlar isso manualmente, ver nos seus servidores, qual que é o status de cada jogador e tudo mais. Obviamente, que nesse conceito então, de segmentação dinâmica, que você tem grupos diferentes de usuários, você pode usar então diferentes materiais de promoção. Você pode usar banners diferentes, com mensagens diferentes, pode usar vídeo, pode usar qualquer outra coisa. E aqui queria mostrar então rapidamente 2 cases. Um deles é da Playrix, que é um desenvolvedor mobile. Eles tinham, na verdade, como principais objetivos fazer reengajamento de usuários que já tinham instalado, estavam jogando, mas não tinham parado de jogar. E outra que é, obviamente, incentivar compras, né, em in-app purchases. E o que a gente fez, então? Então, na verdade, a gente criou esses grupos, a gente olhou a base deles, olhou os status desses usuários, onde que eles estavam, e justamente criou os grupos de segmentação dinâmica, foram criadas peças para cada grupo específico. No final das contas, o que aconteceu? A gente conseguiu atingir quase 90% de toda a base que estava parada, ou seja, provavelmente é uma base muito maior do que o que ele teria à disposição hoje para novos usuários, né, para novos jogadores, e aumentou e como houve muito reengajamento e muito mais compra em termos assim, em termos individuais, eles tiveram um aumento do ROI, do retorno de investimento que você tem. Né? Ou seja, o lifetime value deles cresceu, da empresa cresceu, e o custo ficou praticamente o mesmo. Então, no final das contas, você teve um aumento de lucro. Tá? Então, a linha verde mostra as receitas e a linha amarela o investimento usado numa campanha de retargeting. Todo o espaço entre a linha azul e a linha laranja é basicamente lucro. E o outro case que eu gostaria de mostrar rapidinho é de um outro cliente nosso. É um aplicativo, não é um jogo, é um aplicativo que se chama Recarga Pay. É um aplicativo para você poder carregar bilhete único, fazer transferências de valores. E eles tinham um problema também que eles queriam ter mais visibilidade, porque é um mercado concorrente, você tem outros aplicativos que fazem mais ou menos a mesma coisa. Eles queriam ter, então, visibilidade e aumentar a base de usuários ativos. Ou seja, de novo aqui, não queriam aumentar simplesmente instalação. Eles queriam aumentar a base de usuários que realmente usam o aplicativo todo mês. O que foi feito para eles? A mesma coisa. A gente vai lá, olha a base, identifica quais são os grupos diferentes de usuários que eles têm, qual que é a necessidade de cada um ali em cada momento. Cria-se mensagens totalmente customizadas, personalizadas e dispara. O que no final das contas aconteceu foi que o volume de compras e de atividades monetizáveis, ou seja, recargas de bilhete, transferência de dinheiro, compras de crédito e tal, tudo mais, aumentou e foi, na verdade, detectado que o volume de transações dos usuários que foram reimpactados, ou seja, dos usuários que voltaram, era muito maior que a média de usuários que foram recém-adquiridos. Tá? Então, de novo, aquela coisa, quando você reimpacta o usuário com a mensagem certa e oferece, de fato, o que você está se propondo a oferecer, o seu usuário ele tem a predisposição de ser muito mais fiel e, obviamente, um heavy user para o seu aplicativo. Agora eu queria chamar, na verdade, o meu grande amigo Gabriel,
da Cupcake. O Gabriel ele já teve várias experiências, já passou por todos esses problemas e ele vai contar um pouco para vocês como que foi todo esse trabalho. Beleza, valeu, Marcos. Vamos ver. Carregando. Bom, enquanto foi carregando a apresentação, vou falar um pouquinho sobre a Cupcake. A gente é uma startup brasileira de jogos, uma das empresas de games que mais cresce no Brasil. A gente tem, hoje em dia, 5 jogos. Todos os nossos jogos são no segmento de Casual Brain Puzzle, que é o segmento que a gente trabalha hoje em dia, e o nosso objetivo como empresa é ser a número 1 no mundo desse segmento. E tendo isso em vista, a gente trabalha muito nessa troca de usuários, em manter os usuários na nossa rede de jogos. Ou seja, a gente traz um usuário, faz um esforço muito grande para tanto manter ele ativo naquele jogo, mas também levar ele de um jogo para outro e fazer essa troca e fazer ele circular dentro da nossa rede, que faz com que a gente tenha um custo de aquisição muito mais baixo, porque a gente tem usuário multiplicado dentro do jogo, e um lifetime value muito maior por manter esse usuário ativo dentro da nossa rede. Então, vamos ver. Você pode passar para o próximo slide, por favor? Aí, pronto. Então, esses são os jogos que a gente tem hoje em dia. Eles são 5 jogos, todos eles são Casual Brain Puzzles, todos eles são feitos para a mesma audiência, são mulheres acima dos 45 anos. Então, a gente traz um jogador para o primeiro jogo, Letters of Gold, leva ele para o segundo jogo, Letters Monster, e assim para o terceiro, para o quarto, para o quinto, e fica fazendo essa troca de jogadores dentro dos jogos. Isso a gente faz tanto por cross-promotion dentro do jogo, mas muitas vezes tu tem que fazer um esforço maior e fazer anúncios por fora do jogo, para poder circular esses usuários. Então, uma coisa que a gente trabalha bastante, tanto para reengajar num jogo, como para trocar, tem que saber muito bem qual é o tipo de usuário que tu quer reengajar dentro do jogo. A gente costuma testar bastante, ou melhor, a gente faz bastante com pagantes. Normalmente é o melhor público, é aquele cara que tu quer fazer um esforço muito grande para manter dentro do teu jogo, mas a gente também faz com aquele super usuário que é a whale, que gasta muito acima da média. Esse tu faz um esforço extra para manter dentro do teu jogo. Tu tem também potenciais pagantes, pessoas que tu sabe que tem um perfil de pagante, que às vezes vieram de uma campanha que tu já fez, não converteram, então tu faz um esforcinho maior para fazer com que ele chegue naquele ponto onde ele vire pagante e se mantenha mais tempo dentro do jogo. A gente tem também jogadores avançados, que é quem já está muito adiante no jogo, às vezes já tem uma base muito grande de amigos, e o que a gente chama também de influenciadores, pessoas que têm muitos amigos dentro do jogo, pessoas que trazem outras pessoas para dentro do jogo. São tipos de pessoas que a gente considera que vale a pena reengajar. É muito importante entender o porquê que eles abandonaram o jogo. Porque só fazendo ele voltar para o jogo, sem resolver aquele problema, o motivo pelo qual ele saiu, vai fazer com que ele volte para o jogo, veja, tá tudo igual na época que eu abandonei. Então, tu tem que entender o motivo pelo qual o usuário abandonou o jogo e tentar trabalhar em cima disso, como o Marcos tinha falado antes. Então, nesse tipo de coisa, a gente vê bastante que o usuário eventualmente abandona o jogo por frustração. Às vezes travou por muito tempo numa fase, não entendeu a estratégia para vencer uma fase específica ou alguma parte do jogo. Tem também falta de conteúdo. Ele chegou no final do jogo, não tem fase nova, não tinha na época fase nova ou algum outro tipo de evento para ele engajar dentro do jogo. Ele abandonou o jogo. Assim como ele pode ter ficado enjoado do jogo, encheu o saco, jogou por muito tempo, já não estava mais se sentindo feliz jogando o jogo. E, finalmente, porque ele pode simplesmente ter esquecido de jogar o teu jogo. Isso acontece, é muito comum. A pessoa está jogando diariamente, ela tem aquele hábito, e criar o hábito, é uma coisa muito importante. Então, a pessoa tem aquele hábito de jogar diariamente, às vezes vai passar o fim de semana
em outra cidade, vai viajar ou está muito atarefada num dia específico, quebra aquele hábito, não volta para o jogo e, enfim. Comigo já aconteceu várias vezes. Estava jogando diariamente algum jogo, sai para viajar, vai de férias, vai viagem de trabalho, volta e já não está mais jogando. Então, tentar identificar esse tipo de comportamento dentro do jogo e trabalhar em cima disso para fazer com que a pessoa volte para o jogo e não tenha esse problema que fez ela abandonar. Próximo slide, por favor. Eu acho que o meu... opa. Tem que apontar? Vamos ver. Se tu consegue. Não. Agora foi. Feito. E, finalmente, a parte final disso, depois que tu já sabe quem tu quer trazer de volta para o jogo, depois que tu já sabe como ou o porquê que ele saiu do jogo e o que tu pode fazer para fazer com que ele volte, é, de fato, trazer ele de volta para dentro do jogo e trabalhar em cima dessas coisas. Então, tu vai resolver aquele problema que fez ele sair. Às vezes, tu vai ter... a maneira de reengajar o usuário depende muito do porquê que ele saiu. Às vezes é porque não tinha conteúdo novo no jogo. Lança conteúdo novo e diz para o cara, a gente tem uma quantidade nova de fases, entre no jogo, dá uma olhada. Ou então o cara, a pessoa simplesmente esqueceu e curtia muito o jogo e tu lembra ele de coisas especiais no jogo que tu sabe que são pontos que fazem o usuário se apaixonar pelo jogo e traz aquilo de volta e mostra, se lembra quando era legal tu entrar no jogo, fazer palavra, quebrar a caixa, ou um puzzle específico, ou alguma coisa dentro do jogo que a pessoa gostava, mostra aquilo de novo para ele, para ter aquele sentimento de, isso aqui era muito legal de jogar, vou dar mais uma chance. E, finalmente, coisas novas no jogo são um motivo bem grande para fazer com que o usuário volte para o jogo. Então, tu tem um evento novo, um tipo novo de jogo, sei lá, um modo novo de jogo, um multiplayer ou alguma coisa nova que tu lançou dentro do jogo que faz com que esse usuário volte a ficar ativo. Então, aqui tem um exemplo de um evento que a gente está rodando agora, exatamente agora, no nosso maior jogo até hoje, que é o Ladders of Gold. Ele tem uma base de usuários pagantes e nativos muito grande. E aí a gente resolveu, para esse mês, que seria um dos nossos objetivos, trabalhar bastante em cima de reengajamento para fazer com que esses usuários voltem para o jogo, para a gente conseguir trazer de novo o jogo ou subir ele. E até foi inspirado, eu não sei se vocês chegaram a ver, o Candy Crush, que já é um jogo aí de 7, 8 anos, eu acho, ou até mais. Ele teve o melhor quarter dele no quarter passado, se não me engano. E foi especialmente em cima de re-engagement que eles fizeram isso, trazendo coisas novas para o jogo e trazendo de volta aquela base absurda de usuários que eles têm. Então, sei lá, milhões, centenas de milhões de usuários, trazendo de volta para o jogo e fazendo com que eles reengajem com o jogo. A gente resolveu tentar alguma coisa assim com o nosso maior jogo, que também tinha uma base de usuários pagantes e nativos. Nesse caso, a gente usou um tema meio futebol, Copa do Mundo, embora seja um jogo de palavras, mas a gente colocou aquilo dentro da mecânica do jogo, uma temática futebol, e mostrou isso para os usuários, para eles verem, é um negócio super novo, que a gente não fazia antes, ou que não tinha antes no jogo, na época que eu estava ativo, então vou dar uma chance. Então é isso que a gente tentou com esse tipo de anúncio, no caso, para reengajar jogador, mas a gente foi lá, pegou a base de pagantes, descobriu por que eles tinham abandonado, não eram todos que tinham abandonado por conteúdo, mas alguns, e a gente foi lá, criou conteúdo novo, mostrou para eles. Então, basicamente, a gente fechou todo esse ciclo que é tu ter uma audiência, tu saber por que o usuário abandonou e resolver isso, e daí mostrar isso de uma forma para ele que vai fazer com que ele tenha vontade de voltar e reengajar com o teu jogo. Então, foi basicamente assim que a gente fez nesse case específico. Mas, de novo, a nossa estratégia como empresa toda é em cima de fazer o usuário circular por dentro dos jogos, reativar ele de um jogo para o outro e fazer essa troca. Então, tem muito mais
que a gente já trabalhou em cima disso. Se alguém tiver alguma dúvida depois, pode chegar e dar uma conversada. Beleza? A gente ainda tem mais 10 minutos e queria deixar aberto, então, para perguntas de vocês. Eu, na verdade, até queria começar com uma aqui já para o Gabriel, em relação exatamente a esse último case que você mostrou. Na verdade, queria que você falasse assim, sua percepção geral em relação a essas estratégias de reengajamento. Você nota, de fato, que quando os usuários voltam, depois de serem impactados com essa nova, eles realmente voltam mais engajados? Eu acho que depende muito, de novo, do motivo pelo qual o usuário abandonou. Então, tem tipos de usuário, tem tipos de motivos que é muito difícil fazer a pessoa voltar para o jogo e voltar engajado. Especialmente se ele já se frustrou com o jogo, travou em alguma fase que estava muito difícil, não estava conseguindo progredir. Esse é mais difícil. A pessoa que abandonou o jogo porque estava sem conteúdo e tu foi rápido em criar conteúdo novo, fases novas, e lançar isso no jogo e avisar, ó, a gente viu que tu estava no final do jogo, a gente lançou fases novas, chega aí e dá uma olhada. Foi algo que a gente fez ontem mesmo no jogo. Esse tipo de usuário, ele volta com muita vontade, porque ele viu que tipo, esse pessoal está se esforçando e está lançando coisa nova no jogo, e ele vê que aquele jogo está vivo e está trabalhando em cima disso para manter essa pessoa feliz e dentro do jogo. Beleza, o pessoal mandou perguntas aqui pelo aplicativo do Big Festival. Eu vou ler para vocês aqui, aí vocês respondem. Pergunta 1. Atualmente os jogos mobile são geralmente focados em gêneros de luta, fases ou puzzles. Vocês acham que jogos com o foco principal na história, algo que transmita uma mensagem, pode atrair as pessoas da mesma maneira que esses gêneros citados? Eu acho que um exemplo legal que usa um pouco de história, mas não é um jogo focado em história, é os jogos da Playrix. O Marcos usou o exemplo do, acho que era o Fishtown, mas se vocês forem ver Gardenscapes, Homescapes, eles são os jogos que têm bem mais história dentro, são jogos de puzzle, mas que eles são, o puzzle ele é feito em cima de uma história, que é o cara renovando a casa para os pais, ou arrumando o jardim, e aí tem o cachorro, enfim, tem vários pontos de história, mas ele é mais contextual do que uma história em si. Eu acho que ainda está para ser feito o jogo focado em história, que vai ter que vai ter uma performance boa em mobile. Não sei se é essa a mesma percepção que tu tem, Marcos. Eu, na verdade, eu concordo com você, e de uma maneira geral, eu acho que assim, o problema de retenção, ele acontece com todos os gêneros, né? Independente, inclusive não só com games, mas com qualquer outra categoria de aplicativo. Eu acho que é um problema, no final das contas, o problema é mais simples, né? Se você olhar de cima, assim, tipo, o que faz o seu usuário estar ali dentro da sua aplicação e o que está fazendo ele sair, por exemplo. Então, a grande dificuldade é como, na verdade, você enxergar de fato e mensurar essas causas. Boa. Mais uma pergunta aqui. Devo fazer mídia paga apenas para escalar meu projeto? Não devo fazer para o lançamento? É uma boa pergunta. Sim, existem estratégias de aquisição paga específicas para lançamento. Tá? Muitas empresas, inclusive a gente também tem estratégias diferentes que a gente usa. Na verdade, a gente tenta alcançar usuários de diversas fontes diferentes. A comunicação é diferente também, né? E no final das contas, assim, para quem está interessado realmente a testar um dia, só para vocês saberem, as estratégias, as campanhas para lançamento de aplicativo, elas são muito mais baratas, por exemplo, do que de crescimento e retenção. E existem várias soluções no mercado. Depois, quem quiser conversar mais, pode entrar em contato comigo ou depois dar uma passada no nosso stand, que a gente pode falar mais sobre isso. Mas sim, tá? É recomendado, muitas empresas realmente fazem isso. Como tem muitas empresas também que só deixam para fazer aquisição paga a partir do momento de crescimento para a retenção. E tem também, eu acho que uma grande importância de fazer
aquisição paga, especialmente tanto antes quanto depois. Na fase soft launch, por exemplo, fazer aquisição paga significa que tu está buscando um meio escalável de trazer usuários para o teu jogo. É muito comum ver, tipo, o cara lança e daí começa a trazer, sei lá, todos os amigos instalam o jogo, daí ele vai para sei lá, um blog, algum influenciador, o cara posta, esse pessoal vem, mas isso não é uma fonte escalável de usuários. Então, tu conseguir fazer com que o teu jogo se comporte bem com mídia paga, trazendo com anúncios, e fazer com que isso, de certa forma, seja algo lucrativo para te fazer, ele te dá uma fonte escalável de jogadores que faz com que tu possa, eventualmente, crescer o teu jogo depois no lançamento e depois na fase de crescimento e engajamento, enfim. E só completando, assim, normalmente quem usa mídia paga no lançamento de aplicativos, ele tem um interesse, na verdade o objetivo não é ROI, tá? O objetivo não é lucro, não é receita, mas a maioria das vezes é uma forma de você conseguir coletar as métricas que você precisa coletar para calcular lifetime value. Então, ou seja, você precisa de números suficientes com um grau de confiança relevante. E a maneira de você fazer isso mais rápido é, obviamente, usando mídia paga, usando canais pagos, precisa já ter um volume grande em pouco tempo e poder começar a analisar rápido e começar já a traçar, definir, de repente, lifetime value. Quais sistemas vocês recomendam para serem configurados em meu jogo para que eu possa captar as informações necessárias sobre os meus usuários? Acho que depende muito de como tu quer reengajar esses usuários. Facebook, por exemplo, se tu tem um SDK dele, tu tem como pegar eventos dentro do jogo, do tipo, venceu uma fase, fez uma compra, e depois criar uma audiência em cima disso, do tipo, pessoas que fizeram compras, pessoas que venceram a fase X, e daí reengajar esses caras pelo Facebook. Mas eu acho que cada sistema é diferente, vai ter a sua maneira de captar certos eventos ou de captar certos tipos de usuário para depois reengajar com eles. De uma maneira geral, existem várias ferramentas que são chamadas ferramentas de atribuição, ferramentas de analytics. O próprio Google fornece, né, já algumas ferramentas mais básicas para você ter já o seu próprio analytics, o Facebook também e tal. Existem também ferramentas independentes, umas com mais features, outras com menos features. Mas a dica que eu daria assim, para quem vai usar pela primeira vez é só olhar na capacidade da ferramenta de, sim, conseguir mostrar o que o usuário faz, né, se ele chegou em tal, se você, por exemplo, completou estágios no funil de usabilidade, e saber, acho que acima de tudo, saber da onde que cada usuário que está ali sendo computado veio. Né? Porque o mais importante, além de você saber o que o seu usuário está fazendo, é que aquele usuário que está fazendo tal coisa veio da onde? Veio do orgânico, veio da newsletter, veio de um canal pago, veio de qual lugar. Então, o Analytics ele funciona perfeitamente desde que você saiba a origem de cada usuário. Isso é importante. A ferramenta, você tem que procurar uma ferramenta que consiga te dar a origem dos seus usuários. Tá? Isso acho que é o fundamental, para você saber realmente onde vale você investir mais. Se é num canal pago, se é nos seus canais orgânicos, se é, enfim. Tá? Última pergunta aqui que o tempo está acabando. Falando de modo em aquisição global, ou seja, atingir usuários de todo o globo, vocês acham que utilizar linguagem visual é uma boa opção? Através de ícones em vez de múltiplas linguagens? Depende muito. Creatives ou criativos para campanhas é uma ciência por si só. Então, conseguir fazer com que tu gere tanto imagens, ícones, vídeos que sejam que convençam a pessoa a testar o teu jogo, tanto a jogar ele pela primeira vez como voltar, é algo que toma bastante tempo. É super complicado. A gente tem trabalhado bastante em cima disso. Então, acho que tudo é questão de teste. Então, eu acho que cada país, cada segmento específico vai ter o seu tipo de
de criativo que vai funcionar. Às vezes é um vídeo de gameplay, às vezes é um vídeo mostrando pessoas jogando o jogo, às vezes é, sei lá, só uma imagem estática. Às vezes ela é na linguagem do usuário, às vezes ela é numa linguagem mais neutra, com iconografia e tal, mas eu acho que depende muito de teste. Não dá para pegar uma única coisa e dizer, tipo, isso daqui. Um dos grandes motivos de baixar ou aumentar custo de aquisição é tu ter um criativo que funciona bem, que tem um desempenho bom, que consiga converter pessoas que estão vendo, sei lá, por exemplo, no Facebook, tu está passando no teu feed vários posts de amigos e tal, como é que tu faz com que o anúncio do teu jogo específico, que está passando ali no meio, chame a atenção da pessoa o suficiente para ela parar, assistir aquele vídeo, clicar nele, baixar o teu jogo e jogar. E da mesma forma, sei lá, se tu está fazendo o anúncio dentro de outro jogo, através de uma ad network, como é que tu faz com que o cara que parou a sessão dele para ver o teu anúncio se convença de parar de jogar aquele jogo que ele está jogando e começar a jogar o teu jogo? Então, esse tipo de coisa é muito importante entender e tentar otimizar o máximo possível, porque isso vai ter um impacto direto na lucratividade dos seus anúncios. Só para completar, eu concordo totalmente com o Gabriel. Isso é exatamente o que a gente vê em relação aos nossos clientes. E olha, a gente tem clientes que são muito experientes, que já testaram de tudo. E, pelo que a gente percebeu, o trabalho é constante, nunca para de testes e criativos. Então, por exemplo, trabalhar, obviamente, o visual de uma maneira que realmente remeta à identidade do seu produto e ser simplista, ser ser simples, né? Simples e objetivo. A informação tem que passar. E não dá para dizer se funciona melhor com texto, sem texto, com um botão, um clique aqui, instale já. Porque cada formato a gente descobriu que ele performa diferente de acordo com o canal que ele está aparecendo, né, no site ou no aplicativo que ele está aparecendo. Então, a recomendação sempre é usar o máximo de formatos possíveis e estar sempre monitorando, e aqueles que têm uma performance baixa, você troca e vai testando outros novos, e esse trabalho não para, é sempre material novo. Beleza, obrigado. Obrigado, gente. Palmas para eles. Agradecendo a presença de todos, lembrando que eles vão estar aqui para vocês conversarem também. Peço só que se retirem da sala para a gente preparar tudo para o próximo painel. Obrigado, até daqui a pouco. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot.